Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do Pod Ligas. Eu sou Lívia Soares, presidente da LAVIT. Hoje nós estamos recebendo aqui a Patrulha de Prevenção de Violência Doméstica de Ipatinga. Será um diálogo muito importante, onde nós vamos trazer muitas informações para vocês. Tem muitas pessoas que não conhecem a Patrulha de Violência Doméstica. Então, fica aí porque o episódio promete. Meu nome é Daniele Martins, eu sou vice-presidente das Ligas de Direito da FADIPA e hoje estamos aqui para falar norma à proteção, como é efetivado mesmo a norma, como que isso vem para a nossa sociedade de forma específica, de forma combatente e preventiva. Meu nome é Geisiane, na Polícia Cabo Cristina, eu trabalho na PM já tem 14 anos de serviço. Nesse serviço aqui há 5 anos mais ou menos eu trabalho. Atendendo as nossas vítimas, né? Fazendo um trabalho de acolhimento e orientação às vítimas juntamente com o seu Sargento Aloísio. Bacana. Sou o Sargento Aloísio e a gente está aqui à disposição da comunidade FADIPA, te agradecendo o convite desde já, para a gente poder ajudar a sociedade de forma geral, no entendimento, essa proteção à mulher, o que a gente faz, o que a lei prevê, o que é feito na cidade de Ipatinga, os órgãos que compõem a rede. Nosso bate-papo vai ser nesse sentido aí. A gente espera contribuir, desde já agradeço pelo convite. Sejam muito bem-vindos, tá? Muito bom recebê-los. Nós que agradecemos, nós estamos sentindo honradas, né, de receber vocês. E aí agora nós vamos começar essa entrevista que eu acredito que vai ajudar muitas mulheres, trazendo muita informação importante mesmo, para vocês perderem até o medo da nossa patrulha aqui. Então a gente já vai começar falando sobre o papel da Polícia Militar nessa proteção efetiva da vítima, né? Essa proteção também social, né? Porque às vezes a gente vê a patrulha como a patrulha de prevenção à violência doméstica protegendo só mulheres, mas não é só mulheres, né, gente? É um trabalho mais amplo que isso. Então eu gostaria de saber qual que é o papel da Polícia Militar na proteção da vítima e no enfrentamento das situações de violência. De forma geral, né, que a gente, quando alguém liga ao 90, então a viatura mais próxima vai atender essa pessoa que ligou ao 90, e no caso específico de nosso bate-papo aqui hoje, da nossa entrevista, em relação à mulher, vítima de violência doméstica. Então, em primeiro momento, essa vítima, alguém que liga para a Polícia Militar, essa viatura mais próxima vai atendê-la. Se conseguir conduzir o autor em flagrante, ele vai ser dirigido até a delegacia. Geralmente, ele depois dependendo do crime, é lógico, ele já vai sair da delegacia com medidas protetivas. Então, se o autor é preso, aí em Ipatinga, né, em nossa região, a lei prevê, ele já sai com medidas protetivas. O nosso trabalho, ele chega em terceiro momento, o trabalho da Patrulha de Proteção à Mulher, porque até 72 horas, esse mesmo militar que levou esse autor preso, ele tem a obrigação de ir à casa da vítima, fazer uma visita para ela, perguntar como que está a situação. Então, o que prendeu. O que prendeu. Então ele conduziu esse autor, ele atendeu a vítima, fez um questionário, né? Perguntou para ela o que aconteceu. Então ela responde um questionário da sigla FONAR. E a partir do momento então que esse autor é conduzido, a gente, igual eu falei, não sei quanto tempo ele vai ficar preso, porque depende do crime. Mas essa viatura, essa equipe, preferencialmente o mesmo militar, ele retorna à casa da vítima para evitar outro militar aí fazer as mesmas perguntas, porque ele já teve aquele contato com a vítima. Evitar a revitimização. E aí ele percebendo, olha, esse autor saiu, ele está desrespeitando as medidas protetivas, esse militar entra em contato com a nossa equipe. Então a gente vai em um terceiro momento, é uma regra nova, né? E aí a Polícia Militar, nesse terceiro momento, a gente faz todo o encaminhamento para essa vítima junto com a rede. Eu não sabia disso. Esse trabalho em Minas, o segundo momento antes, que era desde 2010, aqui em Ipatinga a gente trabalha mais ou menos desde 2018,
E essa mudança para a terceira resposta, porque antes a gente que fazia a segunda resposta, é recente. Por isso que uma eu tô... resolução nova, a polícia tem uma instrução nova do dia 16 de janeiro de 2026. Então a gente caminha com as atualizações. Antes a gente já ia a partir do BO, dependendo da gravidade, a gente mesmo já ia lá. Então tem essa inovação, até 72 horas o militar faz esse contato com a vítima. Não, interessante, eu não sabia. Justamente por isso, né? Porque é uma mudança agora. É recente. E o que levou a essa mudança? Você consegue explicar? A gente percebe que quanto mais tempo a gente demora fazer contato com a vítima, ela tende a voltar a um ciclo. Sim. Chamado ciclo de violência doméstica, que é composto por um momento de tensão, explosão e lua de mel. Então, aquele momento que o autor volta a fazer contato com a vítima, conversar com a vítima, há momentos que a vítima pensa que a culpa é dela. Então ele, no sentido popularmente falando, parece que o homem entra na cabeça da mulher, assim que a gente escuta aí, né? Mas na verdade ela vai ouvir, vai tentar negociar diretamente com ele e acaba cedendo, dando mais uma oportunidade para ele. Então quando a gente volta em um outro momento, explicando, demonstrando para ela, mostrando o histórico desse autor, que talvez não é a primeira vítima, ela, segunda, terceira, quarta. Então, devido ao histórico dele, ela repensa. E também o encaminhamento que a gente faz para os outros órgãos, por exemplo, o CREAS, que é um local especializado no atendimento à mulher e assistência social, né? Assistência social, com assistência psicológica, ela consegue perceber que ela é vítima e não é autora, que a culpa não é dela. Muitas vítimas pensam que a culpa é dela, ou ela pensa que vai modificar o comportamento do autor. Então essa mudança ela veio para aumentar a proteção à vítima. Sim. Para melhorar esse assessoramento à vítima, né? Porque se a viatura vai lá e faz a ocorrência, e até 72 horas depois ela retorna, então melhora, como você diz, a efetividade da lei. Aqui em Ipatinga temos apenas a nossa equipe. Então, se as outras equipes que atendem o setor fizerem essa visita preventiva, então já melhora muito essa questão da proteção da vítima. Sobre as normas jurídicas especificamente, como as normas jurídicas de proteção à vítima se traduzem na prática na atuação diária da Polícia Militar? Aqui a gente vê algumas falácias, né, a respeito de efetivação das normas jurídicas mesmo, como medida protetiva, como prisão do autor, essas coisas, né? Como vocês veem, assim, a efetivação da norma jurídica? Eu acho que o termo que a senhora usa é importante, né? Falácia, que é uma coisa falsa. Muita gente pensa que a medida protetiva não serve, muita gente pensa que a medida protetiva acaba a mulher morrendo mesmo com a medida protetiva, e a estatística nos mostra diferente. Então, a situação que acontece em um estado tão maior do Brasil em população, né, igual São Paulo, 1, 2, 3 vítimas que a gente pega e vê aí pela imprensa, pelas redes sociais, e a gente joga pensando que o global é local, e nem sempre é assim. Então, o que a gente pode falar nos últimos 8 anos, né, que a gente trabalha aqui em Ipatinga, nenhum feminicídio com medida protetiva. Nenhum feminicídio com vítima, né, em relação a receber uma medida protetiva. Que denunciaram. Isso. Agora, o que é importante a gente deixar assim, bem esclarecido para a vítima, o que é uma medida protetiva, como conseguir uma medida protetiva, né? A gente já começou falando que se o autor é preso, geralmente por causa do flagrante, ele já sai com a medida protetiva, se for violência doméstica, mas não foi preso em flagrante. E aí, o que tem que fazer então? Então a gente orienta essa vítima, que é um outro órgão da rede, que é a delegacia especializada no atendimento à mulher. A vítima deve ir até a delegacia e pedir a medida protetiva. A partir do momento que ela chega até a delegacia, de posse, né, falou que foi atendido, de posse de uma identidade, tem aquele boletim de ocorrência, que o militar já passou o número para ela, e ela já está descrito ali o que ocorreu, ela pode apresentar pedindo a medida protetiva. Então esse pedido vai até o Ministério Público, que é um outro componente aqui da rede, né, que vai oferecer a denúncia ao Judiciário. Então cada caso é um caso, porque tem medida protetiva que sai em menos de 24 horas, algumas vão demorar talvez uma semana, 2,
porque depende de avaliação de outras pessoas. E depende da gravidade. Então a norma, tudo que o juiz, o judiciário, o delegado e a PM faz, está escrito em algum local. E é a norma que a gente usa, em específico para a mulher, é a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecido como Lei Maria da Penha. Então, a partir dessa lei, que o judiciário, de forma geral, vai trabalhar. Então, a gente mostra isso aí para as vítimas. E o que é a medida protetiva? Geralmente vem escrito assim, 200 metros de distância, que o autor não pode aproximar-se da vítima. Outro item que vem escrito, ele não pode entrar em contato com a vítima via redes sociais, WhatsApp, Instagram, por qualquer meio de comunicação. Então a gente depois manda o juiz manda uma cópia dessa medida protetiva para a vítima, para o autor, para o 14º Batalhão. Então a gente tem uma parceria de ir até o autor para explicar essa situação, e a gente vai à casa da vítima para perguntar como que está a situação, se realmente ele está cumprindo ou descumprindo. Se ele não cumpre, ele está cometendo um crime de descumprimento de medida protetiva, que também está escrito na norma, salvo engano, no artigo 24A da Lei 11.340. Então, esse descumprimento vai gerar para ele reclusão. E essa reclusão, a pena é de 2 a 5 anos. O descumprimento 2 vezes ou reiterado vai gerar para ele a prisão preventiva. Então, assim, a gente percebe que isso ocorre corriqueiramente, né? Haja vista que o nosso sistema carcerário está bastante cheio, né? Então, assim, o pessoal pensa que a efetividade é pouca, mas a cadeia está cheia. Linkando com o nosso primeiro tópico, né, a respeito da polícia que faz o BO voltar nas 72 horas. Isso também acontece quando a vítima não consegue a medida protetiva na hora, que o autor não foi preso em flagrante? Sim. Sim, essa questão aí, quando a viatura vai e faz a ocorrência, ela volta posteriormente para ver como está a situação. Independente da medida. Isso, a instrução agora é para acompanhar mesmo essa vítima para ver como está a situação, para evitar que esse ciclo, a gente fala quebra do ciclo, né? Quebra do ciclo de violência, que é para evitar novos ciclos, que a tendência dele é só ir piorando, e infelizmente chegar ao que a gente quer evitar, que é o feminicídio. Uma pergunta. Em relação a esse atendimento, né, que vocês vão à casa da vítima, da mesma forma que vão até o autor. Isso é algo que é válido para todos, ou a vítima tem que solicitar, para a gente poder esclarecer isso também? Entendeu? Entendi. Em relação à norma, assim, esse funcionamento é para todas ou a vítima que escolhe? A gente oferece um serviço para ela, geralmente no boletim de ocorrência, vem a qualificação da vítima, e na qualificação tem o número de telefone. Certo. Então, o primeiro contato que a gente faz com a vítima é por telefone. Esse trabalho é bom, só voltando aqui um pouquinho, é bom a gente deixar bem claro, né, para a comunidade, que a Polícia Militar tem um trabalho dela independente do Judiciário, da Delegacia, do Ministério Público. A gente tem o nosso trabalho. Essa instrução é da Polícia Militar. Tá? Então aqui a gente tem uma parceria e a gente trabalha em rede, mas a gente tem um foco nosso e um trabalho nosso, como que ele é realizado. As atuações são independentes, né? Tem a rede, mas as atuações são independentes. A gente depende do outro órgão para conseguir a efetividade da ação. Então cada um fazendo dele bem feito, que surte o efeito da lei. Não é isso? Mas o que a gente então faz em específico? Eu pego o telefone, o número de telefone dessa vítima, faço um contato para ela. Bom dia, boa tarde, né? Boa noite. A Cristina liga para a vítima. Geralmente sempre tem que ter uma mulher na equipe. Geralmente é ela quem faz contato com a vítima e expõe para ela o nosso trabalho. Olha, em Patinga, a viatura já esteve aí 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e além que a gente está observando aqui, parece que não está surtindo muito efeito. Quando está em uma situação de tensão, que é uma parte do ciclo,
a ligação 190, mas a gente quer oferecer para a senhora um trabalho diferente. E a vítima vai, mas que trabalho diferente? Se a senhora permitir, a gente vai até aí, ou qualquer lugar que a senhora esteja entre determinado horário, a gente pode atender a senhora, só agendar com a gente trabalha 24 horas, né? Só agendar com a gente, que a gente atende a senhora em qualquer local. E explica esse trabalho, e a gente vai falar que existe aqui uma rede. E essa rede, né, preciso de um divórcio. A gente tem a Defensoria Pública, às vezes até a FADIPA, a gente fala, né, vem aqui, a partir do 7º período, tem aluno que já acompanha, com um professor aí que assessora, mas a gente, assim, de órgãos de coisa pública, o que a gente tem a ajudá-la, a orientá-la, é a Defensoria Pública, a Delegacia da Mulher, o CREAS, e aí a gente começa a explicar para ela do ciclo, falar de direitos dela, que a violência doméstica não é só violência física, a gente fala da violência patrimonial, sexual, moral, então a gente vai trazendo as informações, psicológicas, né? A gente vai esclarecendo aos poucos. E quando a gente fala que a gente vai voltar, fala, mas além de você explicar aqui em meia hora tudo isso, vocês vão voltar aqui ainda? Sim. Mas antes de voltar para conversar com a senhora, agora eu queria conversar com ele, com o autor. A gente vai lá para conversar com o autor. A senhora pediu medida protetiva? Pedi, mas ainda não veio. A gente vai ver por que não veio, como que é a situação. Ou de repente veio o oficial de justiça, não conseguiu notificá-la ainda. Então porque não encontrou. Então acho que essa parceria tem surtido bastante efeito. E a gente faz esse monitoramento aí até o ciclo romper. Então, é nesse Acabar. momento, mas para esse acompanhamento acontecer, depende da vontade da vítima. Sim. A gente, como a Sargenta falou, a gente oferece e ela assina um termo pra gente, falando que aceita o acompanhamento, e a partir desse momento a gente começa o monitoramento dela e do autor. E aí, só é importante a gente trazer isso para vocês, que tem muitas vítimas, né, do nosso conhecimento, que ficam incomodadas ou ficam com vergonhas de receber a patrulha na porta de casa. E igual o sargento falou, existe a possibilidade, né, através do WhatsApp, vocês combinarem um outro local que seja seguro para a vítima. A gente pode atender essa vítima no CREAS, qualquer posto policial, dentro do 14º Batalhão, no fórum, na Defensoria Pública, numa instituição particular igual a essa, se ela quiser, na porta do trabalho, em N locais, depende dela. Onde ela se sente mais confortável. Né? Exato. Oferece para ela. E é interessante falar que quando vem a medida protetiva, geralmente o judiciário, por causa da parceria, vem escrito na medida protetiva, inclua a vítima no programa da patrulha de proteção à mulher. Então, quando o juiz manda, aí a gente chega e fala que o juiz mandou a gente lá. Mas a gente explica para ela que ela é tão livre a ponto de ir próprio ao judiciário e pedir a revogação da medida protetiva. Então o juiz determina, a gente vai, explica, inclui, mas se ela falar, não quero mais que os senhores voltem aqui, inclusive o oficial de justiça já esteve aqui, eu vou ao fórum, então eu preferi voltar, dar mais uma chance para o meu atual companheiro, para o meu marido, tudo ok. Mas então vou cancelar a medida? Falei, a senhora que sabe, se a senhora, para a senhora permanecer com ele é bom, é necessário que a senhora vá ao fórum e cancele a medida. Por quê? Vem escrito na medida 200 metros de distância. A partir do momento que eu chego aqui, se ele estiver próximo à senhora, eu vou conduzi-lo até a delegacia. Você vai fazer valer a norma. Porque a norma judiciária determinou 200 metros de distância. Sim. Também já é um Então, descumprimento contra a ordem judicial, já não é apenas a violência doméstica que a gente fala, né? A gente fala que a decisão não é dela. Agora já é porque quem determinou ele ficar longe de 200 metros não é a senhora. Está escrito uma assinatura aí, doutor fulano de tal. Ou doutora fulano de tal. Então é necessário que eu conduza até a delegacia, a senhora explique essa situação para o delegado, que o delegado tem até 24 horas para expor essa situação para o juiz, para ver se vai manter ou não. Porque, de repente, ela esteja sofrendo ali uma coação, né? Às vezes. Está sendo coagida a falar que não quer. Então não compete à Polícia Militar resolver aquela situação, compete a gente a cumprir a norma. A norma. Perfeito.
E sobre o atendimento à vítima, né? O acolhimento, a segurança. Quais são os cuidados essenciais no primeiro atendimento a essa mulher? É o papel mais da Cristina esse, né? É aquela escutativa, né? A gente é o acolhimento mesmo, é ouvir a vítima, deixar ela falar mesmo. A gente tem um questionário também que a gente faz algumas perguntas para poder entender como é que funciona a questão ali, né? Da violência, como que foi, se foi desde o início, se teve alguma mudança brusca, se é decorrente de uso de droga ou álcool. Então a gente vai fazer um questionário mesmo, uma investigação, e ouvir essa vítima e acolher ela orientar ela, né, quanto às leis e os órgãos que ela tem direito, que vão estar ajudando ela no enfrentamento a essa violência. E um ponto importante que eu quero trazer aqui, não está nem no script, mas eu acho importante vocês trazerem, nós já conversamos em outro momento sobre isso. A patrulha, ela tem um treinamento especializado. Não é qualquer militar que pode fazer esse atendimento, né? Então vamos falar sobre isso também, que eu acho importante a sociedade saber que vocês têm um treinamento especializado para esse tipo de acolhimento, a frequência, né? Que um dia que vocês me contaram, eu falei assim, nossa, é legal, porque né, a gente não tem ciência disso, né? Tem o curso e tem os seminários também de alinhamento, que está previsto agora para março. Né? Sim. Então são as atualizações. A gente geralmente passa por... Exato, a gente passa por um curso de quase um mês em Belo Horizonte, onde reúne todos os militares do estado que vão trabalhar com violência doméstica, né, com essa proteção à mulher. E todo ano a gente reúne, além do WhatsApp aqui do estado todo, que a gente vai atualizando, tirando dúvida. Tá lá em Patrocínio, manda pergunta, em Montes Claros, eu respondo aqui. E até porque a vítima, eu atendo aqui e falo, olha, ele veio aqui hoje, mas fugiu. E ele é de onde? A família dele é lá de Montes Claros. Então manda um WhatsApp aqui e fala, olha, a vítima falou que geralmente ele vai para Montes Claros, houve um descumprimento aqui. É mais fácil para a gente monitorar, sabe? Não, então, ótimo. dentro do estado de Minas Gerais, a gente trabalha bem alinhado nesse sentido aqui. Perfeito. Peraí, amiga, deixa eu só fazer uma perguntinha. A respeito do estado de Minas Gerais mesmo, agora vocês falaram que tem essa rede, né, dentro da Polícia Militar, que vocês conversam. E como que está sendo a efetividade disso no estado como um todo? Porque aqui em Patinga, para mim, é muito visível que a atuação de vocês está mudando mesmo o cenário que a gente tem hoje. E no estado de Minas também a gente vê essa mudança, né, de cenário? O estado nosso é bastante grande, mais de 850 municípios, né? O que a gente percebe? O nosso trabalho de terceira resposta, a gente está praticamente em 160 municípios no estado de Minas Gerais. A gente está aqui em Patinga, atuando aqui. Mas o nosso 14º Batalhão, o nosso batalhão, do qual nós fazemos parte, são 9 cidades. Então, algum fato aconteceu agora em Mesquita, em Açucena. Então, o militar lá de Mesquita, em Açucena, se tiver alguma dúvida, ele entra em contato comigo. Então, eu sou responsável nesse sentido aqui de orientação. Então, esses dados dessa vítima, olha, falou que ele mora em Açucena, Mesquita. Eu tenho contato, a gente consegue, em qualquer policial do estado, a gente consegue, através da nossa intranet, conversar com ele. E pelo Zap aqui é o grupo só do grupo da patrulha. Então, em qualquer local que eu mando uma mensagem aqui, mesmo que não seja a patrulha de proteção à mulher, ela vai acionar aquele militar porque pertence ao batalhão dela. Entende? Então a gente consegue fechar nesse sentido o cerco. Por exemplo, ele fez reiteradas descumprimentos aqui de medida protetiva e fugiu. Já aconteceu isso aqui. Veio aqui, quebrou vidraça e tal e fugiu. Pegou a BR, monitorou, tal, a polícia não conseguiu interceptar, bacana. Foi preso em Ribeirão das Neves. O fato foi ocorrido aqui, trouxe pra cá. Então a gente consegue. Então, além da presença física, nisso. Tem também esse monitoramento online com outras partes que não tem, outras cidades que não tem a patrulha ainda. Exato. Se a gente tem uma vítima que o autor mora em outra cidade, a gente precisa monitorar a vítima e o autor, a gente aciona
onde tem uma patrulha, e se for em um destacamento onde não tenha, eles acionam essa viatura, quem está atendendo lá no destacamento, eles fazem o monitoramento do autor. Isso é importante deixar claro que em qualquer município do estado de Minas Gerais terá um militar. Sempre. A Polícia Militar sempre Qualquer presente. terá um militar, Tem um militar para estar atendendo. Então eu acho que isso é importante para dar segurança para essa vítima e pode confiar que a gente vai tentar ajudar essa vítima aí. O que vocês percebem assim no atendimento do dia a dia em relação à vítima? Na falta dessa efetividade, o que vocês sentem em relação a essa vítima? Elas não querem levar para frente? O que tem dificultado mais o trabalho da patrulha, sabe? É tão assim, cada caso é um caso, né? Tem situação tão particular, mas assim, de forma geral, o que a gente percebe, por exemplo, e a gente respeita a decisão da vítima, né? É aquela, a gente fala que cada mulher tem seu tempo. A gente sabe que a chance de dar errado ali é 90%, mas ela prefere aguardar e nos procura depois. Então a gente faz o relatório, fala vai dar errado, porque ele não procurou a causa do problema, que é a droga, né, aquilo ali que vai potencializar a agressividade dele, porque agressivo já é. Então se ele usa a droga, vai potencializar aquela situação ali, pode ser a cachaça, a cocaína, muito presente aí. Então isso é ruim. O dificultador na própria rede ainda, que a gente inclusive está reunindo, trabalhando com a rede, né? É como que eu consigo uma medida protetiva no período de carnaval, né? Foi um período aqui que a gente passou, período de carnaval, um final de semana. Então isso a gente traz para a rede esse desafio aqui, né? Delegacia da Mulher Fechada. Então a gente não tem um plantão, o CREAS, que geralmente dá um apoio para uma mulher que não é da região. Essa mulher vem de fora, e Ipatinga hoje está recebendo gente de vários locais, não tem familiar aqui. Sim. Então hoje o CREAS atende essa vítima com assistência social, encaminha para um hotel. Então a gente nem sabe onde está a vítima, para o autor também não saber. Eu vou ao CREAS para saber onde ela está, há quanto tempo vai ficar, até a medida protetiva sair. Então essa medida protetiva de urgência. Porém, não tem o atendimento, o CREAS não funciona nos finais de semana. Então em um dia de feriado. Então a gente tem esse dificultador. O policial, quando liga, Luiz, agora é 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, como que eu posso ajudar? Se ele foi preso em flagrante, bacana, ele está preso, então ele não vai incomodar a mulher. Mas chegamos e ele saiu. A gente não tem condições de manter uma viatura ali 24 horas para proteger aquela vítima. E para onde eu vou levar essa vítima? Então esse é o nosso dificultador, que a gente pode falar assim, que a gente está em várias reuniões, né? A gente tem feito junto com o judiciário, a gente sabe da demanda de custo, de gasto, a gente sabe disso. A prefeitura, a gente reúne diuturnamente vários encontros. A Casa Abrigo, que está sendo uma casa, um local para acolher essa mulher, ao invés de ficar só um período que é um hotel, um local melhor estruturado para recebê-la. Então a prefeitura pode depois chamar alguém da prefeitura aqui para tratar melhor sobre isso aí, em convênio com outros municípios. Talvez essa casa seja aqui na região, mas receba vítimas de outros locais, por causa justamente do custo, e talvez em um local menor, a gente pode falar assim que vai usar pouco, pelo custo que vai ter. Então, de repente, regionalizando isso, cada um contribua de uma forma, né, proporcional, um atendimento, eu não sei, enfim. Então, o nosso trabalho de execução, a gente encontra esse desafio e deixa para o Poder Legislativo, né, para o Poder Executivo tratar dessa situação aí para melhor apoiar a vítima. Eu gosto de trabalhar em cima de dados. O próprio site da Polícia Civil, ela fornece os dados, né, dos atendimentos. E assim, a RISP-12, ela é a 3ª região mais violenta do estado, tirando a Grande BH. Isso já é um sinalizador onde nós temos que realmente reunir todos, né, todos envolvidos e conversar sobre isso. Ela é muito grande também. É muito grande. É muito grande. E então assim,
Meu ponto, né, que fica aí em aberto isso, eu acho que sim, temos que conversar, temos dados alarmantes em relação a isso. A Polícia Civil faz esse trabalho muito bem feito em relação de trazer esses dados, que é público, está no site da Polícia Civil, de todos os tipos de violência, inclusive, de todos os tipos de prisão, crimes e etc. Está tudo no site da Polícia Civil. Então eu acho um bom caminho, sabe? Sentar, conversar, dialogar, para a gente melhorar a efetivação, porque em relação a normas, nós estamos à frente de muitos países, e países de primeiro mundo. Então a gente também tem que fazer essa efetivação ela ser eficaz. A gente falou um pouquinho da rede, né? E agora a gente vai só pontuar mesmo. O que é a rede? Quem que faz parte dessa rede? A gente, além da PM, a gente tem a Delegacia da Mulher, que a gente comentou, né? Então o trabalho da PM a gente comentou aqui. O que a Polícia Civil, a gente precisa dela? Então a gente falou, a mulher precisa ir ali para pedir uma medida protetiva, principalmente quando o autor é preso em flagrante. Ela precisa representar. Então, aqui no Ipatinga fica no bairro Iguaçu. A delegada encaminha esse pedido, vamos dizer assim, a grosso modo, para o Ministério Público. E o Ministério Público, analisando aquela situação, geralmente ele vai oferecer a denúncia ao Judiciário. De repente, essa vítima chega e tem criança e quer divorciar. Ela tem uma criança com o autor e quer divorciar do autor. Então a gente precisa de outro componente da rede, que é a Defensoria Pública, que são advogados pagos pelo Estado. Então, para quem, né, a gente está falando comunidade, nem sempre o pessoal conhece os nomes, Ministério Público, Defensoria Pública. O defensor público é um advogado concursado, que recebe ali pelo Estado, não vai cobrar nada da pessoa que for até ali, e vai fazer o divórcio para ela, vai pedir a pensão, vai resolver essa questão da guarda, se é compartilhada, unilateral, a partilha de bens, se houver. Então, fica no centro de Ipatinga, ela pode procurar ali. E não é incomum, é muito né, comum a gente ver a mulher sofrer, estar abalada, então ela tem muito medo, por isso que a gente precisa do CREAS. E além do CREAS, que fica também no centro, a gente já tem um encontro, né? A gente já fez palestra em todos os CRAS, que o CRAS é nos bairros, mais próximo à vítima. O CREAS é aqui no centro. Além disso, todos os postos de saúde de Ipatinga, a gente também já esteve nos postos de saúde para fomentar a denúncia. De repente uma vítima chega lá toda machucada, caí da escada, na UPA, né? Não é, né, incomum a gente ouvir isso aqui, caiu na escada, mas porque o autor está do lado. Ela vai falar que recebeu um soco, que foi agredida? Não vai. Mas o médico, pela lesão, ele vai perceber que não é uma queda. Ele vai perceber que foi uma agressão. Então, essa vítima, quando a gente precisa desse contato. Isso tudo a gente pensa que seja rede, sabe? Eu preciso desses órgãos públicos. Geralmente são eles que recebem as pessoas mais carentes, economicamente falando. Então essa mulher geralmente é menos protegida, porque não chega até a nós. E aí a gente tem que fazer o quê? Tentar chegar até elas. Então a gente faz esse esforço. Então a rede, em resumo, são esses órgãos públicos aí que são... E quando tem medida protetiva, né, lá tem o órgão para atendimento aos homens, que é o CEAPA. Bem lembrado, bem lembrado. Que é de penas alternativas, que geralmente quando o juiz ele dá essa medida protetiva, ele coloca lá para o autor participar de 12 encontros. São reuniões em grupos, onde ele vai ter assessoramento de advogados, de psicólogos, assistente social também, para estar mostrando para ele, para estar tratando esse autor, que a gente fala. Que às vezes a gente vem socorrer a vítima, mas o problema, né, a gente tem que tratar a causa. Então, uma das medidas que se achou no judiciário foi essa, de procurar, tá dando essa pena alternativa que a gente fala, né? Ele está participando desses encontros para ele estar entendendo que aquilo ali que ele está fazendo é um crime e que não pode continuar daquele jeito. E aí, eu vou fazer uma pergunta, assim. Eu tenho a minha opinião em relação a isso, eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acham em relação a esse mecanismo
que foi criado para o homem. Vocês veem efetividade nisso? Na vida desse homem? A central de pena alternativa, eu penso, por isso que a gente não dá para generalizar. Por quê? Sim. Já acompanhei casos, o senhor tinha 65 anos de idade. Falei, rapaz, aquilo é uma vergonha, né? Você ficar ali, a pessoa falando, e eu errei mesmo. Ou seja, conseguiu Mudar ele o reconheceu pensamento o erro dele. E outros a gente vai ali e fala, não, rapaz, tudo que eu vi ali, aquilo que eu fazia, não tem nada errado não, realmente. Então ele dá, quando a pessoa, e outras pessoas a gente percebe, muitos autores, a pessoa tem que entender. e muitos autores parecem ter um problema, sabe? Por isso que eu falei aqui da área da saúde, parece que tem um problema assim, psicológico, psiquiátrico, o vício, né, por causa da droga. Então, muito tempo parece que a mente já está meio que comprometida. Eu não sou da área da saúde, então não posso falar sobre isso. Por isso que a gente tem o CEAPA bem lembrado aqui, que está aqui em cima, aqui na rua de cima da FADIPA, né? No Luxemburgo ali. Então, nesses encontros, esses encontros são feitos então com especialistas, né? Que vão ali, vão acompanhar e vão analisar a situação. E é interessante que é uma determinação judicial. Então, a gente sempre orienta. Voltou a procurar talvez uma clínica de recuperação, né, de dependente químico, um pastor, um padre, uma igreja, questão espiritual, e muitos melhoram sim, mas tem uma boa parte que a gente prende, conversa e ainda não, uma hora eu mato essa mulher, não vai ser hoje, mas eu vou postergar, uma hora eu mato essa mulher, então fica difícil. E aí, Não, e é muito importante. Mas é a minoria. Você Sim, não acha? Eu vejo assim, pelas mulheres que eu já atendi, né? Eu vejo que quando a medida protetiva, ela alcança a medida protetiva e esse homem cai nesses grupos, é imediato. Não, É imediato, porque o homem toma um susto. O homem, isso é um constrangimento para ele. A gente fala, a maioria dos autores de violência doméstica, eles não são bandidos. Uhum. E a partir do momento que ele se vê num processo judicial, ou que ele vê o nome dele lá, que ele tem que participar de alguma coisa, ele tem que sair do serviço dele. Enfrentar outros homens. Ele tem que sair do serviço dele, tem que pedir licença ao chefe dele, porque ele tem que participar de um encontro, porque ele é autor de violência doméstica. Quando ele escuta isso, ele fala assim, mas a maioria fala assim, mas eu nunca encostei a mão naquela mulher. Mas aí é que a gente vem, um dos nossos serviços, né, que a gente vai fazer orientar, é mostrar para esse autor que não é apenas a agressão, que é a violência. É o modo de agir, de tratar, um xingamento, é aquela questão moral, né? É humilhar a mulher, ameaça também. Abaixa a autoestima, ameaça. Então, isso aí para ele, quando ele descobre que tudo isso aí é uma violência, para ele fica... ele dá aquela... Esse constrangimento, eu acho assim, a parte principal, e eu vou além, eu acho que no dia que nós chegarmos na norma, onde todos os autores condenados, transitados e julgados forem expostos, ter um banco mesmo de dados, isso está para sair, né? Ter um banco de dados onde vai estar a fotinha deles e começar a prejudicar no bolso. Eu acredito, na minha esperança, é que as coisas começam a melhorar. Porque é muito fácil, ninguém tem acesso. Para eu poder ter acesso a um autor que foi condenado, transitado e julgado, eu preciso de acessar ao judiciário, eu preciso de buscar, é muito trabalho. E até a gente conseguir ter essa informação, já temos uma nova vítima na mira desse autor, né? Então eu acho que todos esses mecanismos criados para a gente poder ajudar nessa efetivação, acho que ajuda o sistema, né? A gente conta demais com o apoio da vítima. Eu falo para as vítimas que nosso trabalho é importante, mas 70% é o trabalho dela. Porque quando ela tem insegurança, ela não fala. Por medo, de repente ela vai até o fórum e retira a medida protetiva por causa de um amor que ela tem ali com a criança, pensando que ele, mas por causa da medida protetiva ele falou que não vai pagar a pensão. Então a gente conseguir mostrar para ela que são institutos independentes,
né? Se não pagar a pensão, o cara vai, a defensoria executa, ele vai ficar preso porque também não pagou a pensão. E a medida protetiva a gente explica para ele que são medidas de proteção à vítima. E que por enquanto que o juiz determinou para ele é os 200 metros, raramente, talvez, dependendo da gravidade, o juiz vai conceder ali uma medida cautelar de uma tornozeleira, que aqui na região agora já existe, e para a mulher um botão de pânico, dependendo da gravidade, né? Se ele principalmente tem arma, se ameaçou com arma, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, quando ela colabora, quando ela vai ao CREAS, ela vai à delegacia, faz a representação, a partir do primeiro zap que ela recebe, tem muitos que comunicam com a vítima por Pix de 1 centavo, podia mandar mais dinheiro, né? 1 centavo, só que ele comenta, ainda te amo, não esqueci, você vai ver o que vai acontecer. Então, Tira comentário, medida. tira medida, Sempre com pede a ameaça. família para retirar a medida. Então, assim, quando a vítima passa isso pra gente e a gente conversa com ele, fala, não, eu não tô indo lá mais não. Fala, mas aqui, ela mandou o print do seu número de celular, não sei quem fez. Ela mandou o Pix, não sei quem entra na sua conta e fez um Pix para ela de 1 centavo. E isso é descumprimento. E isso tem um boletim de ocorrência, então isso vai ter uma consequência, Sim. que vai ser sua prisão preventiva. Uma pergunta, que eu acredito que isso deve acontecer também. Existe a vítima, ela denunciou, tá com a medida protetiva e tudo mais. E aí o autor tá respeitando aquela medida protetiva. E quando ele começa a usar um familiar, vocês já atenderam denúncia assim, de uma vítima ligar e falar assim, olha, a mãe... Ele tá usando o telefone da mãe. O autor tá mandando a mãe agora me ligar, me cobrar. Aí como que funciona? Vocês vão lá fazer esse boletim de ocorrência? Como que funciona isso? A medida protetiva, depois de um prazo, ela tem que ir até o judiciário, porque não é para sempre, não é ad eterno. Então a gente pede para ela ir até o judiciário, explicar essa situação, fazer um boletim de ocorrência, explicando que agora ele usou como subterfúgio para chegar até ela. Nada impede que essa medida protetiva seja modificada para os familiares dele. Extensiva, né? Extensiva. Então, porque ainda prevalece em tese a violência doméstica, é por causa dela, ele está usando o irmão, a irmã, ou os aparelhos da mãe para fazer. Agora é importante tentar provas, né? Muita vítima, apesar que a lei prevê, basta a fala, só que é muito frágil, acho que pro juiz ali, pro julgador, ele já determinou algumas, tornozeleira, alguma coisa, sem provas. Então, pelo menos assim, um boletim de ocorrência, registra, vai ao ML, tira fotos. Então, para a gente conseguir subsidiar esse processo, porque quem alega em tese é quem deve provar, o princípio básico do direito. E aí é necessário isso aí, a gente trabalha talvez aqui com o telefone para filmar, manda vídeo da situação. Hoje em dia é muito simples, né? A pessoa aí com R$90 compra uma lâmpada com câmera dentro de casa, produza provas para ajudar um inquérito lá na delegacia, para ajudar o Ministério Público a oferecer a denúncia, porque assim a medida protetiva vai ter muito mais ali eficácia, mais tempo, a tornozeleira, então o juiz ele consegue visualizar a situação e fica mais difícil para o outro falar que é mentira dela, é coisa da cabeça dela. Entende? Então, para a gente trabalhar, a gente precisa muito da vítima. E algo muito importante que a gente sempre lembra a vítima, sempre anda com a medida protetiva. Seja uma foto, papel dentro da bolsa, manda para um amigo, tenha sempre esse documento guardado em algum local. Porque quando você precisar, você acionar a viatura, se for fazer o descumprimento de medida protetiva, você precisa do documento. Não, o militar não vai ter como ficar consultando, procurando essa medida. Então, ela tendo essa medida, porque ele precisa constar lá na ocorrência o número do processo para o delegado estar fazendo o descumprimento da medida protetiva. Não, a gente falou sobre o descumprimento e eu queria voltar um pouquinho sobre o CEAPA, né? É muito importante pontuar aqui para o autor que não ir aos encontros do CEAPA é um descumprimento da medida protetiva. Pode gerar prisão, né? Então, e gera um processo, né? Gera ali esqueci o nome, mas
gera um novo processo de descumprimento de medida, né? Então, O agravamento da medida dele, que pode vir um mandado de prisão para ele. então, isso é muito importante, porque ele é obrigado a ir. Não é uma opção ir ou não ao CEAPA nas reuniões, ir ou não no acompanhamento. Ele tem que ir no acompanhamento. E eu acho muito importante deixar isso muito bem claro, né, pro autor. Porque eu acho que às vezes eles falam assim, é uma reunião. Não, a reunião eu posso escolher não ir. Não, é assim não. Determinação A escolha não é dele, né? A vítima alega um crime que foi falado que é violência doméstica, então ele cometeu esse crime. Se ele deixa de ir ao CEAPA, eles vão mandar um relatório, são 12 encontros, e tem a data de início que ele tem que aparecer até determinada data, ele não apareceu. Então ela vai fazer um relatório que é outro crime que agora ele cometeu. Descumprimento da medida protetiva. Descumprimento da medida da ordem judicial ali, nesse caso, né? Que ele não veio ali via medida protetiva. É a mesma forma quando a pessoa tem audiência e fala, estava trabalhando, não vou no fórum, não. Não vou. Condução coercitiva. O juiz só não vai. Pede a viatura para você. A pessoa acha que é fácil. Não vou, não. Gente, não é assim. Não tem escolha de não ir. Você tem que ir, meu querido. Então, eu acho que é importante, a gente não falou aqui ainda, por que eu sempre penso isso? A gente não falou da sociedade, que a gente fala que é patriarcal, esse conflito que hoje está existindo, será que não era melhor antes, né? Muita gente pensa assim, por que agora está brigando tanto, antes não brigava? Então essas atualizações da lei, que é de 2006, com várias atualizações, tem vítima que, por causa da medida protetiva, tem direito à escola mais próxima à casa dela. Né? Então, mas não está tendo vaga. Independente de vaga, desde 2019, isso é previsto. Então, assim, o povo da escola fica desesperado. Não, mas agora tem que arrumar uma vaga. Ué, mas o filho da vítima. O filho da vítima, a criança, tem direito a vaga na escola mais próxima por causa da medida protetiva. Quando a Cristina comenta que a questão de andar sempre com a medida protetiva, muita gente também não sabe, né? Quando a gente conduz alguém em flagrante, o delegado está em BH. Não está aqui em Patinga para conversar, que conhece, que não conhece. O delegado de plantão está em BH. Então a gente tem que escanear o papelzinho e ele vai ler, por isso localizar o processo. Ele não tem acesso assim, né? Então, rápido. E aí facilita bastante. Até para o próprio autor ali, né? Já o delegado ouvir, encontrar o papel, ouvir a vítima, isso aí é importante. Mas então a sociedade que veio por um período quase 400 anos com lei, né? A gente lembra o nosso tribunal de júri aí, os homens. Então, assim, crime contra ontem, homem ainda que fala, não, mas se soubesse que ela fez comigo, ela tinha que morrer, você também mataria, você também xingava, tal. Fala, meu amigo, crime contra a honra não tem. Há quantos anos, né? E aí, por causa dessa lei, parece que a gente está vivendo um momento, assim, agora de um pouco de conflito. É de rompimento. A gente precisa de falar o óbvio, né? Porque a gente chega e fala... O óbvio precisa ser dito. Rapaz, não, porque... Não, eu chego lá, a mulher tá rindo pro celular, rapaz. A janta tá fria. Fala, mas por que você não esquenta a janta? Teve um que passou, né, pelo CEAPA. Falou, não, eu até gostei que a menina falou lá, mas uma coisa eu nunca vou fazer na minha vida. Comida eu nunca faço. Eu moro só 65 anos. Então a gente pensa assim... Qual o pai... o pai que ele teve, qual o relacionamento da figura patriarcal que ele recebeu. Então, assim, talvez viu a mãe apanhando, as irmãs apanhando e resolvia. É a repetição de padrão, né? A gente fala, repetição de padrão. E a gente está vivendo essa era desse rompimento, justamente. Exato. Então, talvez seja por isso um aspecto que a gente está vendo bastante conflito. E a mídia... né, divulgando que isso é importante, esse bate-papo aqui não é para incentivar, a gente fala que a gente está aumentando aqui, ninguém brigando, a briga já acontece, a gente só está mostrando canais de denúncia o que é crime, então não vai surgir o crime porque a gente está falando, vai aumentar, para nós é até ruim, sabe, porque aumenta a ligação 90, então aumenta muito o carnaval, aumenta a denúncia, ruim, brincando, né, mas ligue mesmo, não é para não ligar não. Não tem estatística, a estatística tem aumentado. A estatística tem aumentado porque a gente está fazendo esse papel de divulgar. De não é porque está conscientização, aumentando. Né? A mulher que se torna consciente, é lógico que nossa função aqui é esclarecê-la para ela deixar de sofrer. Uma outra pergunta.
Qual a diferença que vocês percebem em comunicação com vítimas? Vítimas de forma economicamente falando. As mais carentes, da classe média alta. Vocês conseguem ver essa diferença por conta de falta de infraestrutura, de educação? O que vocês conseguem trazer isso para mim? Nosso trabalho, geralmente, é com a população mais carente economicamente falando. Porque aquela vítima que tem condições de pagar um advogado, ela já talvez nem vai ligar para a polícia militar. Ela já vai direto com o advogado aparecer na delegacia e fazer a apresentação, porque ela também tem o conhecimento dela. E também ela tem vergonha de uma viatura parada ali na porta, sabendo assim, mas ela é médica. Polícia militar, ela não é a doutora fulana de tal, ele não é o doutor, não. Então assim, parece que polícia é feito um órgão para o Zé Povinho, nada disso. Nada para disso. todos. Não é? Então a gente entende que o nosso trabalho, por isso que quando a gente vai em todos os locais, só que a gente não tem bola de cristal, então é necessário que sejamos acionados. Então, mas a gente percebe essa situação sim. Então acionamento, principalmente no nosso caso, o atendimento nosso, a gente faz nos bairros que a gente interpreta que sejam mais carentes economicamente, porque os outros locais não chegam pra gente. Ou a mulher consegue, devido ao esclarecimento, já divorcia, então já resolve a questão lá da criança, né, da guarda, da partilha de bens, e aí já não precisa, em primeiro momento, não tem. Eu acho que também quando o autor, alguns casos, né, ele já tem um conhecimento, de repente ele não vai ficar nessa agressão física, a mulher não vai tolerá-lo por muito tempo, o ciclo, porque ela já tem o conhecimento. Então, para que eu vou esperar 10 anos se eu já sei o caminho? Ela está com mais acesso à informação. A informação. Isso. Né? Às vezes, você fala aí, a diferença seria esse conhecimento mesmo da lei, como que ela vai usar os instrumentos para poder estar saindo daquele ambiente ali, E a gente fala muito também a questão da dependência, muitas vezes emocional, financeira também, né? Sim. Que as mulheres mais carentes têm. Então, E a gente falou de um ponto importante, que foi a repetição de padrão. Então, são crianças que nascem em um ambiente já violento, já interpreta aquela violência como natural. Normal, né? A gente fala O normal E quando chega na fase da adolescência, já entrando para um adulto ali, tem aquilo tão enraizado que aí começa a repetir esse padrão. E não aprendeu diferente. Que não aprendeu. Então, assim, a raiz, tudo que a gente está falando, sempre vai desaguar na falta de estrutura, que ainda, infelizmente, o nosso país vive. Mas eu acho que a violência, ela também, além de ter esse quesito social, eu acho que também tem um nicho, assim. Eu acho que o patrimonial, ele tem sim no mais carente, tem. Mas eu acho que a agressão patrimonial, ela também tem na pessoa com maior poder aquisitivo. Por quê? Porque para o maior poder aquisitivo chegar a agredir fisicamente, eu acho que é mais difícil chegar nessa via de fato. Mas o patrimonial lá é muito presente. Né? É o mais presente. Normalmente é aquela mulher que ficou dentro de casa e o marido que tem dinheiro que foi pra rua e aí ele fala que aquele dinheiro é dele, que ela vai ficar sem nada. Então, a gente tem essa repetição, né? Tanto no mais carente quanto no poder aquisitivo melhor. E eu acho que a agressão física, ela tende a chegar nas vias, as vias de fato tende a chegar, eu acho que para a população mais carente mesmo, porque aprendeu esse padrão. É o repetição. Mesmo porque... Vocês veem isso? Igual eu comento, eu acho que tem mais, tá mais velada a questão. Acontece algumas agressões sim, porém não chama a gente. Não, em quatro paredes. Exato. E dentro de... E aí não chega, a gente não tem isso registrado. Eu não consigo te falar em dados, porque a gente fala a partir de dados. Então mesmo que vai para uma instituição lá, não vou caçar OPA, não vai para OPA, vai para outra instituição. Então eu tenho um médico particular. Então eu não tenho acesso a esses dados. Faço tudo dentro da bolha. Dentro da bolha. E a gente vê uma forma mais exposta dentro da mulher economicamente ali mais carente mesmo. Isso, porque o acesso dela é o público, né? É o público. E isso é um problema, né? Isso é um problema também. Enfim.
A gente, foi ótimo, viu? Foi incrível. Não, gente, eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto de vocês desde sempre. Ano passado a gente teve um evento que vocês tiveram aqui na faculdade, né? Tiveram aqui na faculdade e foi um evento assim, ímpar. Todo mundo lembra do evento e fala, fulano teve aqui, ciclano teve aqui. E é muito bom poder contar com vocês em todas as nossas demandas, né? Nesse momento a gente quer muito levar a informação para a sociedade de uma forma diferente, de uma forma mais leve, que é com o podcast. Eu vi que vocês trouxeram alguns panfletos. Querem falar alguma coisa dos panfletos? Como que é o trabalho nosso? A gente diariamente, né, quando a gente trabalha à noite, aí, igual o período de carnaval, o que a gente faz? Parque Ipanema, a gente divulga o trabalho e a gente conscientiza a sociedade. Ciclo da violência doméstica, né? Violência doméstica contra a mulher, dicas de segurança. Então a gente não está preocupado com canais de denúncia. 190, 181, Disque 100, 180, né? Então a gente não está preocupado lá com o 90 que vai subir a nossa estatística de ligação, não. Podem ligar à vontade, a gente faz isso aqui todos os dias. Denuncie, né? Para o homem, a gente, além de falar, a gente deixa uma cartilha, tanto para o homem quanto para a mulher. É isso que a gente comentou. O ciclo, a lei, é um trabalho que a gente desenvolve aqui. Então, assim, reveja aí quais são os tipos, porque cada um tem o seu dificultador, né? A gente tenta fazer igual criança, né? Além de falar, mostra, deixa escrito. Desenha. E a gente põe isso tudo em boletim de ocorrência. Cada visita nossa é um boletim de ocorrência. Por quê? Qualquer local que ele for em Minas Gerais, a partir do momento que ele for abordado qualquer militar, vai ver que a gente já o acompanhou, né? Então, assim, que a gente já falou, ele pode ser preso em flagrante, está escrito aí também, ou prisão preventiva, dentro dos descumprimentos, dentro do que ele for fazendo, a vítima registrando, o principal aqui é a vítima registrar, teve o descumprimento, registra, teve a agressão, teve a violência de qualquer forma, moral, psicológica, ela tem que registrar, porque se não está registrado, não tem dados do que está acontecendo com ela ali naquele ambiente familiar, né? Então, assim, ela tem que estar sempre registrando, porque é um jeito dela mostrar o que está acontecendo. A produção e pedindo de provas. O socorro que a gente fala, né? Porque senão os órgãos não vão estar sabendo o que está acontecendo com ela. Especificamente para você, Cristina, como que para você, como mulher, atuar na patrulha? Eu falo que eu comento com a sargento, foi muito difícil o início, porque eu não estou mexendo com bandido, eu estou mexendo com família. Então, quando você chega numa família e que você vê uma mulher totalmente abalada, os filhos abalados, muitas vezes você chega numa casa, a mulher não tem o que comer. Então, a gente também tem essa parte social, a gente tem os contatos, a gente vai atrás, a gente corre atrás de conseguir muitas vezes cesta básica, leite para criança, fralda, ela não tem. Então, assim, para mim como mulher é gratificante quando a gente vê aquela mulher saindo daquele ambiente, mas você chegar naquele ambiente e encontrar aquela situação muitas vezes é sofrimento, mas quando você acompanha e vê a mulher saindo, é muito gratificante. Que incrível. Eu acho que é muito importante, né? Igual o sargento já falou, que ter uma mulher na equipe é muito importante, mas eu acho assim, que passa assim da figura, né, Cabo Cristina, eu acho que vai para a mulher mesmo, social. Eu acho que uma mulher que está em situação de violência, ver uma outra mulher ali numa posição de poder, né, que ajudando, eu acho que é de suma importância, e eu acho que a gente que está em um ambiente que elas não habitaram, né, que é na faculdade, que é na polícia, que é no judiciário, falar que estamos aqui por você, isso muda, sabe? Isso toca um pouquinho o coração. Então, eu agradeço a você, sargento, e a você, Cabo, pelo trabalho ímpar que vocês têm feito aqui em todo Ipatinga, né, em toda a região. É muito bom e eu gostaria de sempre contar com vocês. A gente que agradece. A gente está sempre à disposição aqui, desde o início a gente passou isso. Gostaria de deixar uma dica para as pessoas. Estou dentro aqui de um ambiente escolar. Hoje a gente consegue aprender pelo celular. Aproveite a oportunidade, pela televisão. Conhecimento liberta. Mais caro que qualquer curso que você fizer, eu acho que muito mais caro vai ser sua ignorância.
E a gente pensa também que não importa o que a pessoa fez com a gente, vou usar uma frase aqui de Jean-Paul Sartre, a filosofia aí, né? Não importa o que eles fizeram de mim, mas o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Então não tenham medo de denunciar, tenham coragem de romper o ciclo. E vocês, somente mulheres, não estão sozinhas. Confiem mais na rede e nos ajude a ampliar essa rede de segurança e essa rede de proteção. Sejam divulgadoras, né, do trabalho. Combatentes. E façam parte, né? Façam parte, além de divulgar, vão aí para onde estiverem morando, ajudem a acolher essas pessoas. Importante. Eu tô aqui, eu fico emocionada, não vou chorar, porque eu quero agradecer vocês. Já precisei deles em um momento e fui muito bem atendida. A rede funciona assim, vai, confia. E deixa vocês conduzirem a situação. Eu tô arrepiada aqui, muito obrigada. Foi um episódio muito importante pra gente. Espero que a gente possa contribuir. Nós temos novidades aí pra falar. E assim que tiver tudo ok, nós vamos comunicar a vocês também, para a gente poder chegar e contribuir como Lavide na sociedade aqui de Patinga, que eu acho que tem muito a ganhar. Isso, porque eu acho que obrigada, além da gente poder contar com vocês, né, vocês vão poder contar com a gente também como instituição e como alunas mesmo, né, do direito, e para levar e popularizar e acolher mesmo a mulher. Obrigada. Muito obrigada, gente.